nessa questão nós temos que fazer então a leitura dessa tirinha da Mafalda, para poder então ver qual é a questão correta. Então a tirinha, nós temos dois personagens que estão fora da tirinha, conversando sobre os reis magos. Os reis magos, então, na cultura hispânica, são aqueles que entregam os presentes de Natal. Então, as crianças da cultura hispânica recebem os presentes de Natal das mãos dos reis magos, e no dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Dito essa pequena introdução cultural, para a gente poder entender melhor essa tirinha, tem um pai, eles estão falando então dos reis magos, e um pai ali um pouco apertado, né? Será que eles descobriram então que na verdade não são os reis magos que entregam os presentes, que na verdade sou eu? Então vamos tentar aqui, né, analisar essa cara desse pai e o que eles estão falando nos bastidores da tirinha. Fundamentando-se na tirinha, a gente tem que analisar e assinalar a alternativa correta. A intertextualidade, ou seja, algo que está supratexto, né, que está ali não exatamente dentro do texto, é um recurso utilizado nos textos de ficção de modo muito sazonal, ou seja, muito pontual, ora sim, ora não. Logo, o que se percebe na tirinha em análise é algo extraordinário, ou seja, você usar o intertexto, falar aqui, né, dessa cultura hispânica, da entrega de presentes, dos reis magos, que é o nosso elemento intertextual, é esse texto que nós temos que saber antes de ler o texto, ou o que quer dizer Natal. Isso aqui não é usado de maneira pontual, ou ora sim, ora não. Portanto, não é algo extraordinário. Os textos de ficção recorrem a isso cotidianamente. Na letra B, a gente tem do primeiro ao quarto quadrinho, o leitor identifica que as personagens estão fazendo referência a outro texto de natureza ficcional. Então, nós estamos fazendo aqui um texto de natureza ficcional, que é esse texto que vem aí da cultura cristã, de que os reis magos entregaram presente a Jesus, portanto, eles que são ali, né, os presenteadores da cultura cristã. Essa referência, ela aparece nos 3 primeiros quadrinhos, porque nesse quarto quadrinho, a referência não é essa. A referência é de uma informação econômica, mercadológica, e não tem nada a ver com esse texto de natureza ficcional. Na letra D, nós temos no último quadrinho, né? Esse último quadrinho, nós temos aqui um remate, um final interdiscursivo que traduz para o leitor a finalidade inventiva ou imaginativa de Mafalda e Manolito. Essas duas personagens que aparecem aí conversando nos quadrinhos, né, nos 4 quadrinhos. No último, especificamente, a finalidade dele é mostrar o quão inventiva é a Mafalda. Não, na verdade, ela dá um dado, como eu havia dito, um dado econômico, um dado muito objetivo. Então, aqui também a gente pode descartar. O último quadrinho, ele não tem como demonstrar a imaginação das crianças que estão falando. Na letra E, a expressão reis magos, citada por Mafalda, é refutada com intensidade por Manolito. Remete o leitor a reflexões exclusivamente textuais. Então aqui, né, o pessoal está falando de coesão. Não, a gente não tem nenhum elemento aqui de coesão. Essa expressão reis magos citada, ela não é refutada, né? Eles estão conversando ali, né, sobre os reis magos e debatendo, né, sobre os reis magos. Mas não há esse
essa recusa com intensidade e que vai remeter a nós, os leitores, a reflexões simplesmente textuais, já que a intertextualidade ela faz parte dessa questão. Então, portanto, a expressão reis magos, utilizada pelas personagens da tirinha, remete o leitor a um episódio retratado pelas narrativas bíblicas. Isso mesmo. Os reis magos, né, é uma expressão desse episódio bíblico, né, em que os reis entregam um presente a Jesus e por isso são eles que entregam os presentes às crianças hispânicas. Letra C.